Pessoal, muito bem, estamos aqui para mais uma videoaula e nesse vídeo de hoje eu quero aproveitar para tirar algumas dúvidas que vocês postaram lá na plataforma do Google referentes às últimas 3 aulas da gente. No caso, as aulas de número 29, 30 e 31, aí na turma do primeiro ano, certo? Então vamos às dúvidas. Por que eu escolhi tirar logo essas dúvidas? Porque assim, como o nosso conteúdo é muito condensado, um conteúdo vai dependendo do outro para ser compreendido de forma satisfatória. Eu resolvi tirar logo algumas dúvidas para evitar que isso vire uma bola de neve. Então vamos lá. Muito bem, da aula número 29 nós temos aqui duas perguntas, uma da Ana Lídia e outra da Letícia. A Ana Lídia pergunta assim: por que a repulsão dos pares eletrônicos isolados é mais forte do que no par compartilhado, né? Ou, mais especificamente, por que na repulsão dos pares eletrônicos o PI-PI é mais forte e o PC-PC é mais fraco? Ou seja, par isolado com par isolado é mais forte do que par compartilhado com par compartilhado. Bem, Ana Lídia, a resposta aqui é pelo seguinte fato: como os pares isolados eles estão ocupando uma mesma eletrosfera, né? Porque o que é um par isolado? É um par de elétrons que o átomo não utilizou para fazer nenhum tipo de ligação. Então eles estão ali na eletrosfera do átomo. Diferentemente do par compartilhado, em que o par ele vai ser formado, né, em conjunto com outro elemento. Então os dois elétrons não estão na mesma eletrosfera. Portanto, pela questão das cargas, né, nós sabemos que cargas opostas se repelem. E aí o que é que acontece? Quando essas cargas estão mais distantes, a repulsão é menor do que quando elas estão mais perto. Quando elas estão mais perto, a repulsão ela é mais intensa, né? Eu sempre gosto de comparar a questão dos ímãs, apesar que aqui nós estamos falando em atração e repulsão eletrostática, né? De carga elétrica. E no ímã tem a ver com eletromagnetismo. Mas o princípio de atração e repulsão pode ser compreendido dessa forma. Então, se eu pegar um ímã, né, e deixar um afastado do outro, ele vai se atrair um pelo outro ou se repelir, no caso, se os polos forem iguais. Mas se eu aproximar os ímãs, essa atração se torna mais forte e a repulsão também. Então, a proximidade dos pares de elétrons isolados, né, faz com que essa repulsão seja maior. Então eu espero ter respondido a sua dúvida. A pergunta da Letícia é a seguinte: na questão 2, no caso da atividade da aula 29, ela está dizendo que a resposta é a letra E e diz que o CoCl2 é trigonal plana. Porém, não deveria ser tetraédrica? Bem, eu acho que aqui talvez esteja ocorrendo um erro de interpretação na constituição da molécula. Por quê? Só para lembrar, a geometria, inclusive eu já vou aproveitar, né, para pegar um pouco aqui da pergunta que Júlio César fez na aula número 30, porque eu acho assim, não sei se é o caso, mas na maioria das vezes o aluno que tem dificuldade em polaridade de molécula também tem uma certa dificuldade em geometria. Então preste atenção. Independente de trigonal, tetraédrica, linear e etc, coisa e tal, um dos parâmetros que a gente usa para identificar a geometria é o que? É o número de átomos. Então, quando eu observo o composto CoCl2, o que é que nós vamos perceber? Que ele é um composto que tem no total de quantos átomos? Um carbono, um oxigênio e 2 fluoros. Então o total aqui é de 4 átomos. Se eu analisar apenas por essa perspectiva, eu já vou descartar, Letícia, a possibilidade dele ser um composto tetraédrico. E aí, quando eu mencionei uma questão de interpretação, é que talvez devido à fonte, né, a representatividade do composto, você possa ter julgado que isso aqui fosse um iodo. Mas não, isso aqui é CoCl2. É a fórmula do composto. Então, 4 átomos nos abre a opção de quê? De ser ou uma trigonal ou uma piramidal.
sendo que a diferença entre uma e outra vai ocorrer perante o que? A ausência, né? Ou a presença de par eletrônico. Na trigonal nós não tem par eletrônico, e na piramidal nós temos, né, par eletrônico livre. No caso aqui, o que é que nós vamos observar? O composto é COCl2. Como a gente comentou, a construção do composto é muito importante. Começando pela escolha do átomo central, que nesse caso aqui vai ser o carbono. Qual é a regra de escolha? Como a gente já falou, você escolhe o elemento que aparece geralmente apenas uma vez e aquele que faz mais ligações. Então, nesse caso aqui, vai ser o carbono. Por quê? Porque apesar do oxigênio só aparecer uma vez, ele só faz 2 ligações, enquanto o carbono, que é da família 4A, faz 4 ligações. Então, esse composto aqui vai ficar assim, vai ficar o carbono com os seus 4 elétrons de valência, tá? Aqui em cima vai ficar o oxigênio com os seus 6 elétrons de valência. E aqui embaixo vão ficar os 2 cloros. Percebam que eu já estou desenhando dentro da geometria correta para a gente ganhar aqui um certo tempo. Beleza? Mas vamos explicar bem direitinho. Então, feito isso, como é que as ligações vão acontecer? Elas vão acontecer assim. Eu vou ter aqui em cima 2 covalentes normais, ó, do carbono com oxigênio. Outra covalente normal do carbono com cloro, outra covalente normal do carbono com cloro. Aí o que é que acontece? Quando eu vou analisar exatamente essa questão aqui, o que é que eu percebo? Que o átomo central, que é o carbono, não tem par de elétron livre. Os 4 elétrons que ele tinha, ele usou. Eu até já mencionei para vocês em outros vídeos, mas vale a pena relembrar, que na maioria dos casos, os elementos que têm par de elétrons livres, né, no geral, pessoal, isso é uma regra 100% segura. Elementos que têm pares de elétrons livres são geralmente das famílias 15, 16 e 17. Então, essas 3 famílias da tabela periódica, certo? Geralmente, famílias ou grupos, como você preferir, são as famílias que têm par de elétron livre. No nosso caso aqui, voltando para a questão, o carbono não tem par de elétron livre, portanto a geometria é trigonal. Representando ou fazendo a representação estrutural, né? Essa daqui seria a representação de Lewis, ficaria então da seguinte forma. Tenho aqui a estrutura do composto, reafirmando mais uma vez, nossa geometria aqui é a trigonal. Ok? Beleza, eu espero ter esclarecido aí, Letícia, sua dúvida. Muito bem. Relativa à aula número 30, a Ana Lígia novamente pergunta: existe mais alguma outra classificação para as ligações covalentes? Bem, as ligações covalentes, as classificações que nós apresentamos para vocês são as seguintes. A primeira classificação é se ela é uma ligação covalente normal ou coordenada dativa. É a primeira classificação. A segunda classificação seria o número de ligações. A covalente simples, dupla ou tripla. Covalente simples, covalente dupla, 2 ligações. O covalente tripla são 3 ligações. E a outra classificação que nós colocamos seria covalente polar ou apolar. Então, dentro do nosso contexto aqui, né, de estudar geometria, polaridade, forças intermoleculares, são as principais classificações a serem vistas, são apenas essas mesmo, certo? Eu espero ter respondido a sua dúvida, Ana Lídia. E, no caso, agora respondendo a pergunta de Júlio César, ele diz assim, que teve dúvida na videoaula de polaridade de molécula. Júlio, é o seguinte, como eu disse lá no começo do vídeo, eu acho que aí só você pode analisar. Você precisa identificar mais especificamente onde é que está a dúvida. Mas, Paulo, eu já estou dizendo que a dúvida é no vídeo de polaridade de molécula, certo? No entanto, o que é que acontece? Às vezes, a sua dúvida em polaridade é recorrente de você não ter entendido direito a parte de geometria, como eu mencionei. Então, eu vou fazer um lembrete rápido aqui para você da questão de polaridade de molécula,
Mas repito, eu sugiro que você pegue o vídeo, né? Você e quem mais tiver dúvida em polaridade de molécula, pega o vídeo de geometria e dá uma olhada, porque uma coisa conecta a outra. Então o que é que acontece? Dentro de polaridade de molécula, como nós comentamos na videoaula, nós podemos ter moléculas apolares e moléculas polares. Quem vai dizer isso para a gente é exatamente quem? É a questão do momento de dipolo. No caso das moléculas apolares, nós vamos ter um momento de dipolo ou um vetor resultante igual a zero. Polar é quando o momento de dipolo ou vetor resultante é diferente de zero. Então aqui nós vamos pegar, para efeito de ilustração, né, um exemplo que eu até já mencionei lá na videoaula, para a gente recapitular, que é o caso, por exemplo, do CO2. Então, ó, o que é que acontece? No CO2 eu vou ter o seguinte: o C de um lado, o oxigênio do outro e o oxigênio do outro lado. Fazendo aqui a estrutura rapidinho para a gente ganhar um pouco de tempo. Então, o que é que acontece? Primeiro passo, representei a molécula. E aí onde vem? Se eu fizer essa representação errada, se eu errar a geometria, pode ter certeza, a probabilidade de você errar a polaridade é enorme. O segundo ponto é, vamos colocar os vetores. Como é que eu coloco os vetores da molécula? Aí eu tenho que entender ligações polares e apolares. O vetor, ele vai indicar para a gente o elemento que é mais eletronegativo. No nosso caso, quando eu comparo o carbono com o oxigênio é o mais eletronegativo. Então eu tenho um vetor puxando os elétrons para esse lado e um outro vetor para esse lado. Então o que é que eu posso perceber, pessoal, aqui? Que esses vetores estão apontando para lados opostos. Um está para direita, o outro para a esquerda. São vetores opostos. Então, quando um vetor é oposto ao outro, ele tem a tendência de anular o outro. Sendo assim, se esses vetores se anulam, eu posso dizer que o vetor resultante é igual a zero. Sendo assim, eu vou ter, no caso aqui no CO2, ou o CO2 representa então para mim uma molécula apolar. Se um desses vetores não se anulasse, aí o que é que ia acontecer? Eu teria uma molécula polar. Então, essa a perspectiva, Júlia. E assim, repito, se for possível, se eu não tiver respondido especificamente a tua dúvida, você vai lá na aba, no tópico lá, tenta ser um pouquinho mais específico para eu saber mexer exatamente no ponto em que você não entendeu. Mas repito, eu alerto que às vezes a dificuldade que a gente pode ter em polaridade de molécula, né, pode ser originada na dificuldade de geometria, tá bom? Então, pessoal, eu espero ter tirado as dúvidas. Na aula número 31, vocês não colocaram nenhuma dúvida, né? Não tem dúvidas na aula número 31. Eu espero que isso seja um sinal positivo de que todo mundo entendeu o conteúdo de forma satisfatória. No mais, muito obrigado pela atenção. Peço mais uma vez que avaliem o vídeo, certo? A turma de vocês que é a que menos tem avaliado os vídeos, e isso não é bom, porque a gente fica sem saber como que essa informação está chegando para vocês, certo? E de olho aí nas visualizações. Assistam os vídeos, postem as dúvidas, para que depois isso não vire uma bola de neve, tá certo, pessoal? Então, até mais, fiquem bem.